Chegamos agora no 10º episódio, e nesse episódio nós vamos tratar aqui daqueles capítulos que eu falei para vocês que ainda não foram mencionados, que é o capítulo 12, que fala da mulher e o dragão, é o capítulo de número 13, que fala da besta, do anticristo, né, a chegada do anticristo, e depois nós vamos ver o capítulo 17, 18 e 19, porque no capítulo de número 20, nós já vemos aqui sobre o milênio, mas antes de inaugurar o milênio, ouve-se o toque da última trombeta. Mas antes desse toque, nós vamos ver então esses capítulos que ainda não foram abordados. Se faz necessário abordá-los agora para que haja um maior entendimento, para que você compreenda, né, o encaixe de todos os assuntos, onde esse quebra-cabeça está sendo montado. Que o livro do Apocalipse é isso, tem que ser juntado, tem que ser montado para que haja uma compreensão. Claro, sem perder a linha, sem perder o foco, para que você possa entender. O problema de muitos que estudam o livro do Apocalipse é que eles ramificam muito. Alguns puxam para a direita, saem do foco, vão para a esquerda, vão para assuntos aleatórios e aí perdem o fio da meada. E o livro do Apocalipse tem que ser seguido numa linha de raciocínio, para que haja uma compreensão. E é isso que Deus quer. Deus quer que eu e você compreendamos a palavra. A palavra de Deus tem que ser entendida. Nós vemos os estudiosos da Bíblia, como o profeta Daniel. Inclusive o profeta Daniel estudava muito as Escrituras. Ele era um estudioso da Bíblia, ele calculava, ele lia e se aprofundava nos assuntos. Tanto é que ele chega a dizer ali, entendi pelos livros. Isto é, ele lia, ele buscava recursos e informações, e aí ele entendia. Assim é a palavra, nós temos que buscar informações, nós temos que buscar entendimento. Vamos lá então, mas antes de continuarmos, né, deixe aqui embaixo o seu comentário, coloque aí a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão, né? E também não esqueça de dar o seu joinha, compartilhe com os teus contatos, com os teus amigos, bem porque estamos no tempo do fim. Daqui a pouco acontece o arrebatamento da igreja e você precisa alertar os teus parentes, os teus amigos, alertar os teus familiares, para que eles possam fazer parte desse grande evento que é o arrebatamento da igreja. Eles não podem ficar de fora. Faça a sua parte, então compartilhe, envie para eles essas mensagens e Deus estará falando com eles. Quem sabe alguns deles já foram até evangélicos, já foram crentes, quem sabe já foram servos de Deus, quem sabe já foram até pregadores da palavra. Hoje estão parados ou afastados, então faça isso, faça a sua parte, envie as mensagens para que essa pessoa possa ouvir a palavra de Deus, possa ouvir a mensagem e quem sabe, né, vamos resgatar mais um, quem sabe vamos resgatar mais alguém para o reino de Deus, tá certo? Que Deus te abençoe. Vamos lá então. Aqui no capítulo 12, então nós vamos abordar sobre a mulher e o dragão. Leia aqui comigo, olha o que diz a palavra de Deus. João viu, né? Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus,
para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O capítulo 12 de Apocalipse é um dos capítulos da Bíblia que mostra eventos acontecidos em 3 tempos. Ele mostra tempos bem remotos. Veja bem que falou aqui da queda de Lúcifer, antes da criação do homem, né? Aquele que levou a terça parte. Então há uma referência disso. Então aqui nesse tempo aconteceu lá. Depois aqui fala sobre a nação de Israel, que nós vamos ver, que é esta mulher. Então observe bem, temos que prestar bem atenção nesse capítulo aqui para que você possa entender e possa compreender. Uma nação foi escolhida, a nação de Israel. Tudo começou lá, no capítulo 12 de Gênesis, e agora culminou aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Veja bem, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala com Abraão: sai da tua terra. E ali Deus levanta um povo, de Abraão, Isaque e Jacó. E aí vem as 12, olha o 12 de novo aqui, tribos de Israel. Aí vem as 12 tribos de Israel formando a nação de Israel, esta mulher que a Bíblia está falando aqui. Muito bem, vamos lá. E aqui então, nesse capítulo de número 12, nós vemos esta mulher que estava vestida do sol, né? Do resplendor do sol. Todos nós sabemos que o sol é o governante do dia, é o que ilumina o dia. Já a lua é a imperatriz da noite, ou ela é um símbolo da escuridão, um símbolo das trevas, porque a lua não tem brilho próprio. A lua não tem brilho, a lua ela é sem claridade e não produz luz. Porém o sol produz. E esta mulher estava vestida do sol, cercada do sol. O sol aqui é uma representação da presença de Deus, da glória de Deus. Isto é, esta mulher, a nação de Israel, sempre cercada por este resplendor, por este brilho, pela glória de Deus. Então este é o sol que esta mulher está vestida. Vamos prosseguindo aqui. Então esta mulher, ela estava com os pés sobre a lua, representa que dominou as trevas, representa que sobrepôs, né? Que venceu as trevas. É isso que simboliza essa lua debaixo dos pés desta mulher que João está vendo aqui no livro do Apocalipse. Então veja bem, aqui no versículo de número 2, ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos, né, para dar à luz. Claro, a nação de Israel gerou com muito sacrifício o nosso Senhor, o Messias. Desde o princípio, quando Jesus foi prometido lá, a nação passou a ser perseguida, tanto por Satanás, que sabia do projeto, quanto pelos homens incitados por Satanás. A nação foi escravizada várias vezes. Esta mulher foi levada como escrava lá para a Babilônia, 70 anos em Babilônia, né? E vem sendo perseguida desde então. Conhecemos a história de Hitler, que perseguiu Israel, né? Lembram do Holocausto? Milhões de judeus foram mortos. Então essa perseguição vem vindo, é com muita dor, é com muito sacrifício que o Messias foi gerado nesta nação. Mas ele nasceu em Belém da Judéia e mesmo assim veio debaixo de sacrifícios e culminou no sacrifício lá na cruz do Calvário, onde ele teve que morrer por nós, sofrer por nós, mas em tudo ele foi mais do que vencedor. Em tudo ele foi vencedor, porque ele é o Senhor dos senhores. E aqui no versículo de número 3, nós vemos que aparece aqui um sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse que está falando aqui é o perseguidor da igreja, é o perseguidor de Israel, é o arqui-inimigo de Deus, é Satanás. É ele que está aqui aparecendo, esse grande dragão. É por isso que eu falei que este capítulo 12 de Apocalipse, ele mostra 3 tempos aqui. Veja bem que ele mostra aqui o tempo da queda de Lúcifer, esse dragão aqui que está falando, que com a sua cauda, diz aqui, levou a terça parte dos anjos. Então aqui mostra lá naquele tempo. Um segundo tempo ela mostra aqui, essa passagem, mostra sobre a nação de Israel. Esta mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua, pronta para gerar um filho. Aqui já começa a falar da igreja,
né? O povo de Deus, porque quando Jesus nasce, ele funda a igreja. É ali que começa a igreja. Quando Jesus nasce lá e ele vai à cruz do Calvário, ele inaugura a igreja. Então veja bem, esse capítulo mostra o tempo da queda de Lúcifer, mostra o tempo da nação de Israel e começa-se o período da igreja também. É por isso que nós temos que observar bem a Bíblia Sagrada, ver em que tempo ela está mostrando aquele ponto, aquele episódio. Se é lá no passado, se é no presente ou se é no futuro. Então nesse capítulo mostra, desde os tempos remotos, o decorrer dos séculos e também mostra aqui o final, as coisas futuras. Aqui no capítulo de número 12, então nós vemos a respeito desse dragão que aparece aqui, que levou a terça parte, e ele lutou contra Jesus, vem batalhando contra Jesus, é o que mostra aqui no capítulo 12, lutou até no nascimento de Jesus, perseguiu Jesus, lutou contra o Filho, contra o nosso Senhor, mas a Bíblia diz que ele foi vencedor. Jesus venceu ali na cruz do Calvário e depois ele foi levado ao céu de novo, como diz aqui, e o seu Filho foi arrebatado ao céu. Ele foi levado ao céu e ele regerá este mundo e as nações com vara de ferro. Vemos aqui então a importância do capítulo 12 dentro de todo o contexto do Apocalipse. Ele é o centro de todo o Apocalipse. Por isso que nós deixamos ele para agora, para esse momento. Então nós vimos vários acontecimentos aqui em um capítulo pequeno. Agora o que acontece aqui no versículo 7? No versículo 7, João vê que houve uma guerra no céu e Miguel, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. O céu agora se mobiliza para entrar em batalha, em guerra. Isso aqui acontecerá no dia do arrebatamento da igreja. Então no dia do arrebatamento da igreja haverá essa batalha contra o dragão. E não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. Olha o que diz aqui o versículo 9. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Aqui ele já está declarado quem é ele, que engana todo mundo. Olha o que diz a palavra aqui. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Veja bem o que acontece aqui, preste atenção. Quando Satanás cai da presença de Deus, Deus o precipita nos ares, nos abismos. Tanto é que a palavra diz, o apóstolo Paulo fala, das hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Paulo está dizendo nos ares. Mas agora aqui no capítulo 12 observamos que ele foi precipitado na terra. Foi tirado o poder dele, o poder de habitar nos ares. E ele agora é precipitado na terra, juntamente com todos os anjos caídos, junto com ele. Isto é, Deus vai limpar os ares, dada a ocasião do arrebatamento. Porque não pode haver duas reuniões em um lugar só. Principalmente reunião de luz com as trevas. Não tem como Deus fazer uma reunião nos ares com os salvos, Jesus arrebatando da igreja e ao mesmo tempo acompanhados de demônios ao redor. Não, Deus vai fazer uma limpa, Deus vai expulsar ele dos ares. É o que diz aqui o capítulo 12. O dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, é precipitado na terra, é lançado na terra com todos os seus demônios. Isto é, o céu ficou limpo. E aí, nesse mesmo instante, a igreja vai ser arrebatada. É por isso que é ultra rápido, é por isso que é um rapto, é por isso que diz ali arrebatamento. Arrebatamento quer dizer tirado com força, tirado com violência. Em outras palavras, enquanto o dragão, a antiga serpente, chamada diabo, chamada Satanás, é lançado na terra, enquanto ele está caindo, enquanto ele está descendo, a igreja está subindo. É uma troca de ambiente. Nós sairemos desse ambiente terreno e entraremos num ambiente celestial. E o diabo, pelo contrário, ele sai de um ambiente celestial, nos ares, e cai no ambiente terreno. E é aí que surge o anticristo, é aí que surge a besta, que nós vamos ver no capítulo 13 a seguir aqui. Por isso eu deixei para agora o capítulo 12 e o 13, para você compreender esse processo aqui.
Então ele foi precipitado na terra. E ele é precipitado na terra e o verso 10 diz, olha aqui. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Aqui veja bem que Satanás perde agora o acesso de entrar na presença de Deus. Hoje ele ainda entra lá. Como diz aqui esta palavra, ele é o acusador, que nos acusa desde o princípio. Mas agora aqui ele é lançado por terra. Olha o que diz a palavra aqui no capítulo 12 do Apocalipse. Pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Perdeu o acesso agora. Perdeu o acesso de entrar na presença de Deus. Perdeu o acesso de habitar nos ares. Ele é lançado na terra. E aqui diz o verso 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amaram as suas vidas até a morte, pelo qual alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Aí vem aqui no versículo de número 12, a parte B e C do versículo, diz assim, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. E também, diz aqui, sabendo que pouco tempo lhe resta. E no verso 13, quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Aqui refere-se que o anticristo, nós vamos ver aqui depois do capítulo 13, que o diabo vai entrar num homem, se transformará, será o anticristo, vai ser o anticristo. E esse dragão aqui que se viu lançado na terra é Satanás. E ele vai perseguir, então, os que não aceitarem o sinal dele, a marca dele. É essa perseguição que nós estamos falando desde o início desse estudo. É a perseguição na grande tribulação. Os que não aceitarem a marca dele, do dragão, da antiga serpente, então morrerão. Serão perseguidos. É isso que está falando aqui a palavra de Deus. É lógico que eu sempre procuro frisar bem isso, e procuro alertar a todos, Não fica aí esperando para ficar na grande tribulação. Como alguém que disse, então você vai ter uma outra oportunidade, então eu vou esperar para lá. Não espere, meu irmão. Por vários motivos. Primeiro, você pode morrer antes. E segundo, você pode não resistir às provações que virão. Serão terríveis. Haverá taças da ira de Deus. Haverá flagelos, enfermidades, fome, pestes. Não vai ser fácil. Não espere para a grande tribulação, para esta oportunidade. Não. Se esforce agora. Persevere até o fim. Se decida agora. Creia em Jesus agora. Hoje é o dia de salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Mas creia, te entregue a Jesus, se renda ao Evangelho, se renda à palavra. E esteja pronto para o dia do arrebatamento. Mas é isso que está falando aqui o capítulo 12 do livro do Apocalipse. E o capítulo 12, então, encerra aqui com essa batalha, com essa guerra, mas Satanás não consegue impedir o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. Enquanto ele cai na terra, a igreja sobe. Mais uma conquista da igreja. Mais uma vitória da igreja e mais uma derrota de Satanás. Ele só vem caindo. Nós vemos a queda dele desde o princípio, quando se achou iniquidade nele. E de lá ele só vem descendo. E de lá ele só vem caindo. E cada vez caindo mais. Nós vamos ver do capítulo 13 para frente, que agora é só descida para ele. Até culminar na sua detenção, onde ele vai ser amarrado por 1000 anos. E aí depois nós vamos ver lá para frente, o juízo final, onde ele será julgado e lançado no lago de fogo. Esse capítulo 12 aqui, então, é um resumo de quase todo o livro do Apocalipse. Veja bem que ele fala que desde a queda de Lúcifer, que com a sua cauda levou a terça parte, fala da ascendência da nação de Israel, a começar com Abraão no capítulo 12. Fala aqui também da vinda de Jesus, quando ele nasceu lá em Belém.
E aí depois nós vemos que há aqui no capítulo 12 uma preparação para a entrada do anticristo, que é no capítulo 13, no próximo capítulo. Então o capítulo 12 vem preparando, vem mostrando tudo aqui para entrar o anticristo. Aí quando ele entra em ação, então ele começa a implantar o seu reino. Isso nós veremos no próximo episódio, é o capítulo 13. Aí nós vamos ver no próximo episódio sobre a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. E se faz necessário nós separarmos esses dois capítulos aqui, para você entender. Mas por hoje, então, é isso. É o capítulo 12, que fala sobre esses assuntos maravilhosos, interessantes aqui e reveladores para nós. Até o próximo episódio. Até lá. Até o capítulo 13 de Apocalipse.